filme. 1 minuto para o fim do mundo. Que divertido! Pai, quem tá mais alto? A mamãe Kelly. E quem tá mais rápido? A mamãe Kelly. Oh, não é justo. Então tu se coça. Como que eu faço? Coça debaixo do sovaco direito. 1 minuto para o fim do mundo. Vocês viram o cachorro que tava aí? É uma fêmea, Kelly. Como é que vai ser Toby? Eu dei nome de Toby. Ai. Então deve ser Toba.